Um pouco antes do trabalho naquele dia, Arya revela que seus colegas receberam um aviso do chefe, pela forma que tratam Prota. Mas enquanto trabalhava teve uma ideia de como melhorar o orçamento e gasta seu tempo focado no assunto, enquanto sente que os outros funcionários estavam evitando ele, e até mesmo Demi não queria mais falar com ele. Porém, Arya deixa para lá, até que finalmente resolve o problema que o chefe estava tendo. É aí que Putra deixa ele surpreso perguntando o que estava fazendo, e ingenuamente diz que estava tentando ajudar com os problemas orçamentários do restaurante. Isso faz o colega perguntar por que ele se esforça tanto. Mesmo que o restaurante feche, existem outros onde ele pode trabalhar, mas Arya diz que seria melhor quando todos trabalham juntos. Putra então diz para ele entregar o relatório, já que é um puxa-saco e um dedo duro que ninguém quer como amigo. Essas palavras o afetam, a ponto de nem entregar o papel para chefe Hand. Em seguida, ele deixa claro que nunca dedurou ninguém, e que só queria saber se poderia levar sobras para casa, fazendo todos rirem dele. Demi diz que ele poderia levar sem pedir, e ele nem consegue dizer que seria roubo, porque seus colegas iriam odiar ele ainda mais. Em seguida dão coisas para ele fazer, e ele entende que seu chefe, tão gentil, tem trabalhado cercado por gente desse tipo. No caminho de volta, pensa o quanto queria ver Kana para falar sobre tudo o que aconteceu, e até corre para chegar logo. Assim que chega, fica surpreso por seus irmãos estarem ali, e escuta Kana se queixando com a mãe, inclusive dizendo que odeia ser casada, até o momento que a encontra chorando. Ele então desvia o olhar e diz que vai levar as crianças para casa. Sozinha, Kana cozinha enquanto pensa que não tem dinheiro nem para dar arroz às crianças. Porém, as palavras da mãe voltam à tona, e se questiona o que a mãe queria, já que ela nunca fez aquilo. Em seguida, começa a tremer com a possibilidade de Arya deixá-la. Com medo de que ele tivesse ouvido suas palavras, pergunta por mensagem quando ele voltaria para casa, porém ele não manda resposta depois que lê. Na hora de dormir, ela ainda espera por uma resposta, ficando preocupada que ele a tenha abandonado por culpa do que disse. Em outro lugar, Arya está triste porque acredita que Kana seria mais feliz sem ele, e que ela foi forçada a se casar para que os pais pudessem se livrar dele. Mas apesar das desculpas dos pais, Kana era inocente. Ele então olha a mensagem dela, mas não consegue achar uma resposta. Pensava que poderia falar sobre seus problemas com ela, e ri de si mesmo por pensar que um homem poderia ser assim tão carente. Ele então volta para casa, acreditando que Kana estaria dormindo, porém fica surpreso quando ela pula em cima dele em lágrimas, sufocando ele com um abraço enquanto pede desculpas. Diz que não queria estar casada, mas queria estar com ele, e que foi maldade ele ir embora daquele jeito. Os dois então se abraçam, e ela reafirma que quer ficar com ele, comovendo ele ao dizer que é sua esposa. Sendo assim, ele vira o rosto dela, e o capítulo termina com os dois se beijando. No capítulo seguinte, ele comenta que queria reclamar do trabalho com ela, assim os dois ficariam irritados, e ela ri porque assim que ele chegou, quem estava reclamando era ela. Ele diz que ficou assustado porque pensou que ela se arrependia de ter ficado com ele, mas que ela estava certa, afinal, a família dele é a raiz de todos os problemas. Ela então revela que concordou em se casar porque sabia que ele era gentil e inteligente, e que sua ânsia em aprender os torna iguais. É aí que ele diz que nunca vai deixá-la, e que agora ela é dele para sempre, fazendo uma promessa. Em seguida, ela pergunta se alguém está tratando ele mal no trabalho, porque achava que ninguém poderia ser pior que Nico, mas ele diz que ela ficaria surpresa, porque não sabem quem confiar, e conta todas as coisas ruins que seus colegas fazem, mas pelo menos ainda é amigo do chefe. Ela então diz que também vai procurar emprego, mesmo contra a vontade da mãe, já que o dinheiro estava curto, e os dois brincam que um dia ela iria para Bali em um jato particular. Mas quando ele brinca se ela convidaria Melinda para ir junto, ela se lembra que a mesma convidou os dois para o casamento deles, deixando Arya surpreso que realmente vão se casar. Kana diz que ninguém pode saber que Melinda está grávida, e Arya diz que é exatamente isso que vai fazer depois que ela arruinou a vida deles, mas, assim que Kana diz que isso seria ruim, ele diz que estava brincando, e os dois planejam comer tudo durante o casamento. Durante a semana, Arya fez progressos em seu relacionamento com Demi, enquanto Ratna ainda estava evitando ele, e recusando qualquer ajuda que pudesse oferecer. Ao contrário dos outros, que mesmo com o restaurante cheio, não ajudavam ele com os pratos, só para ficarem jogando, e até pediam para ele comprar cigarros com o próprio dinheiro. Ratna diz para eles tomarem cuidado para que Arya não dedurasse eles, e até ameaça contar ao chefe Hand que ele roubou comida uma vez, o que ele nega na hora.
É aí que o clima fica pesado, com eles acusando ele de sempre fazer isso. Demi tenta acalmar os colegas, mas eles dizem que só vão deixar para lá se ele comprar cigarros. Nesse momento o chefe Randy aparece, e os colegas acusam Arya de fumar e de roubar comida. Arya tenta explicar que só pegou uma vez com a permissão de Demi, que para não ser punida, diz que nunca aconteceu e pede para não ser envolvida. No escritório do chefe, ele lembra a Arya que tinha proibido levar comida, o que irrita a Arya, já que o chefe não acreditava nele. Cheio de raiva, Arya bate na mesa para entregar a solução do planejamento financeiro. Diz que não tem provas de sua inocência e que se for demitido, pelo menos conseguiu ajudar a empresa antes, o que deixa o chefe sem palavras. É aí que um dos empregados avisa que Arya tinha uma visita, e vemos que era Riska. Arya então apresenta ela ao chefe, que até cede seu escritório para os dois conversarem. Depois disso ele vai falar com Demi, que já entra na defensiva, porém o chefe interrompe dizendo que Arya é culpado e que iria demiti-lo, a menos que ela tenha algo a dizer, o que a deixa apreensiva. Ele então revela que Arya lhe entregou o planejamento orçamentário, e que é estranho que alguém que roube comida tente ajudar o restaurante que o demitiu, e o capítulo termina com Randy perguntando de novo se ela tem algo a dizer. No capítulo seguinte, Demi começa a chorar e pedir desculpas, enquanto admite tudo. Em seguida, diz que não teve coragem de defender Arya porque os colegas se voltariam contra ela, mas que ele podia descontar do salário dela pela comida roubada. Isso faz ele questionar como ela pagaria as dívidas dela, que vão desde hipotecas até cuidar dos filhos. E Demi diz que está tudo bem, porque é justo que ela pague pelo próprio erro. Sendo assim, Randy diz que iria tirar do pagamento dela, mas queria dar a ela um bônus, já que ela é a empregada do mês. Isso a deixa emocionada, e o chefe agradece a honestidade dela, porque isso é o que importa para ele, e a conversa termina com ela agradecendo o patrão em lágrimas. De volta ao Prota, Riska conta sobre o programa de bolsas do ensino médio, que apesar de terem que pagar uma taxa, o desconto era muito bom, e quem sabe ele poderia conseguir se economizasse algum dinheiro, e depois ele poderia tentar conseguir uma bolsa para a universidade. Riska também fala com eles sobre uma conta anônima na internet defendendo eles sem parar. Essa informação deixa Arya surpreso, e a professora pergunta se algum deles ou um conhecido está por trás da conta, porém ele não sabia quem era o responsável. Assim que a tela é mostrada, vemos um perfil sem foto, com o nome de Guerreiro. Depois disso a professora pede desculpas, ela e alguns professores foram contra as expulsões, por claramente não serem os dois no entanto. Não puderam fazer nada depois que o diretor e os pais deles decidiram encerrar o caso, e falaram para eles que os alunos aceitaram se casar, e Arya admite que realmente foi algo que eles aceitaram fazer. No fim, a professora se despede e deixa claro que ele podia procurá-la se precisasse, porém assim que estava sozinha, Sr. Randy se apresenta, e a chama para conversar sobre Arya. No capítulo seguinte Arya estava triste por ter recebido seu primeiro aviso de seu chefe, e ele pensa que não poderia jogar a culpa para Demi, tendo em vista que poderia machucá-la, mas deixa isso de lado porque hoje era o dia do casamento de Melinda. Ao chegar em casa, ele é recebido por Kana, que o deixa deslumbrado. Ela então o manda tomar banho, enquanto procura algo para ele usar, ficando impressionada com o quanto ele era organizado, sem falar que ele lavava suas roupas sozinho, e passa um tempo admirando o cheiro da camisa dele. Porém, como ele não tinha uma roupa para festas, ela escolhe as mesmas roupas do casamento, e vemos um momento romântico onde ela arruma sua gravata, como uma esposa de dorama, fazendo ele focar em seus lábios e desejar que eles se beijem de novo. Porém ele não tinha coragem para pedir, e desvia o olhar com vergonha. Kana nota sua intenção, e o beija no rosto para surpresa dele, e ela diz que não conseguiu evitar, já que ele estava tão bonito. Arya então entende que ele não precisa de permissão, e a puxa para um beijo. Ela então fica corada, e ele diz que ela estava tão bonita. No casamento eles notam o quão chique era o lugar, até que são reconhecidos como o casal que foi expulso, e começam a ouvir as pessoas falando que eles deviam se envergonhar, e que Kana era mediana, enquanto Arya era o bonito. Porém um colega aparece na hora, e tem uma conversa agradável com eles sobre como estava indo a vida. Porém ele logo começa a falar com outro colega que eles eram um casal no vídeo, e que é loucura eles terem vindo ao casamento. Com raiva Kana puxa a Arya para longe, e ele vê o quão irritada ela ficou. Ela então começa a reclamar sobre o quanto os amigos deles são desumanos, mas faz ele rir quando começa a reclamar da fome. Porém do nada, eles escutam um barulho, e vemos Melinda atonita na porta do salão.
Chocada, Kana vai olhar de perto e vê que o rosto da colega estava machucado. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenha gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E até a próxima!